Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nós vamos continuar com o caderno Aprender Sempre do nono ano. Agora estamos na aula 2, Semelhança de figuras planas e associação de lados e ângulos, na página 7. O objetivo da aula é identificar congruência de ângulos, reconhecer semelhança de figuras planas e associar lados e ângulos correspondente entre duas figuras semelhantes. Então, acompanhe a aula de hoje. Começaremos aqui na primeira questão. Duas figuras são semelhantes se forem geometricamente iguais ou se uma delas é uma ampliação ou redução da outra. Agora a gente vai analisar alguns pares de figura e a gente vai identificar os que são semelhantes. Aqui no item A temos um par de figuras aqui, no caso dois quadrados. As figuras elas são semelhantes porque ambas representam quadriláteros, cujos lados são proporcionais, né, na razão de 2 para 1, ou seja, a razão é 2. Né? Você pode perceber que aqui ele aumenta ou diminui duas vezes e do outro lado a mesma coisa. Aqui nesse par de figuras, no item B, as figuras elas também são semelhantes, pois ela é uma redução da outra. Os lados reduzem proporcionalmente na razão 2 também. Aqui você pode analisar, era 12, diminuiu a metade. Aqui era 8, metade 8, 4, metade 6, 3 e metade 6 também é 3. E os ângulos são iguais, então são figuras semelhantes também. Aqui no item C, nós temos um par de figuras aqui, dois retângulos, e aqui as figuras elas não são semelhantes, pois embora elas sejam retângulos, as medidas dos lados não são proporcionais. Se você analisar aqui, eu tenho 3, né? E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui uma razão seria de 7 terços. Porém do lado, ela está dobrando, então não tem proporção e logo elas não são semelhantes. Questão de número 2. Dois ângulos eles são congruentes quando têm a mesma medida. Dos pares das figuras a seguir, identifique os que são semelhantes, justifique sua resposta. Temos um primeiro par aqui de triângulos. As figuras são semelhantes, pois os ângulos correspondentes são congruentes, né? Tem o mesmo valor aqui, como você pode observar. No item B, embora as figuras não estejam nas mesmas posições, os seus ângulos correspondentes são congruentes, logo as figuras são semelhantes. É como se um tivesse aqui de pé e o outro deitado, né? Se você tombasse uma figura, você perceberia 90, 90, 90 graus aqui, 45 aqui no vértice e 135 aqui, os quatro ângulos iguais, então as figuras elas são semelhantes com os mesmos lados, como você pode observar aqui. No item C, temos dois triângulos. Nessa opção, você precisa entender que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180 graus e os triângulos eles não são semelhantes, pois os ângulos correspondentes não são congruentes. Esse aqui é 90, aqui é 30, eu tenho 120, então esse terceiro ângulo teria que ser 60, não 45, como mostra o outro par. Então, nessa opção, as figuras não são semelhantes. Questão de número 3. Sabendo que dois polígonos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes são semelhantes, a gente vai pegar alguns exemplos de polígonos semelhantes, né? Você pode utilizar régua, compasso, o que você tiver em mãos, tá? Aqui eu tenho dois triângulos. Percebe que um é o dobro do outro e os ângulos coloridos têm o mesmo valor, então são triângulos semelhantes. E do outro lado aqui também tem uma proporção aqui, né? Você pode observar, ele aumenta na mesma proporção e os quatro ângulos são congruentes. Por isso, eu tenho dois pares aqui de figuras semelhantes. Aqui apenas um exemplo. Agora aqui na página 10, na questão 4, responda aos itens de 1 a 3. O item 1, observe os triângulos a seguir. Temos dois triângulos aqui. O triângulo LMN será uma ampliação do triângulo GHI se existir congruência entre os ângulos correspondentes e também a proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes, a não proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes, se a medida do lado MN for o triplo de HI ou se o ângulo HGI for de 88 graus. Opção correta é o item A. Se a proporcionalidade entre as medidas dos lados forem correspondentes, daí os triângulos serão semelhantes. No item 2, para as afirmações a seguir, coloque V para verdadeiro e F para falso. Duas fotografias de um mesmo barco, sendo uma ampliação da outra, são figuras semelhantes. Dois mapas de uma mesma cidade em escalas diferentes são figuras semelhantes. As plantas de duas casas diferentes da mesma escala são figuras semelhantes. Dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes. A sequência correta seria a sequência C. Então aqui ficaria verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro.
A opção 3 aqui, né? Se as plantas de duas casas diferentes na mesma escala são figuras semelhantes, seria falso, né? Aqui na página de número 11, o item 3, observe as figuras a seguir. Temos dois trapézios. Considerando que o trapézio MNPQ, esse primeiro, e DEFG são semelhantes, pode-se afirmar que, item A, o ângulo G, como você observa aqui, ele precisa medir 75 graus, os lados NP e EF são proporcionais, o ângulo P mede 60 graus, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero mede 460 graus. A nossa opção correta é o item B. Os lados NP, como você observa aqui, e EF, esse daqui, eles são proporcionais. Como sabemos disso, é por causa dos seus ângulos, né? Se aqui é 60 graus, aqui teria que ser 75 para dar a soma correta. Bom, pessoal, então terminamos a aula 2 por aqui. Espero que tenha entendido. Continue acompanhando o canal. Continue sempre estudando. Até mais e tchau!